Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar novamente com vocês e vamos dar início hoje ao módulo 1, a unidade 1 do Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos. Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos trabalhar o seguinte ponto: atribuições e classificações em geral do Registro Civil. Vamos ver de forma detalhada, contemplando os principais pontos das quais o registro civil atrela as atividades tanto de você como tabelião, oficial ou mesmo notarial, diante dos registros civis, das quais vamos utilizar, dando a segurança jurídica a todas as relações pactuadas entre os indivíduos ali diante do registro. No módulo 1, nós vamos atribuir alguns pontos fundamentais, tendo como objetivo da aula 3 pilares das quais vamos seguir. Sejam eles: entender as funções do registro civil. Aqui vamos dar a amplitude, condicionar os aspectos, a importância da qual o registro civil garante toda a sociedade a segurança jurídica dos atos ali registrados. Conhecer as principais classificações do registro, diante das quais vamos introduzir a vocês os pontos fundamentais diante dos atos dos quais são praticados pelos registros. E, por fim, no terceiro ponto e fundamental, discutir a importância do registro civil nas garantias de direitos civis. Isso daí demonstrará, diante de todos os pilares ora apresentados, as classificações e apontamentos necessários para o desenvolvimento da atividade jurídica e segurança dos atos ali praticados perante o registro. Para tanto, precisamos abordar um ponto fundamental, da qual nos dá toda a evolução histórica do registro e do papel do qual esse registro civil se dá diante do nosso cenário brasileiro e, obviamente, diante de um cenário do qual temos e permitimos para os ditames das quais se dão entre os estados, entre as relações estatais de um país para com outro e também para com os seus indivíduos. É importante ressaltar que o registro civil das pessoas natural desempenha funções vitais na sociedade. Atua principalmente como mecanismo de um documento oficial dos principais eventos da vida civil e também da pessoa, tanto entre o indivíduo quanto entre o indivíduo e o Estado. Isso é fundamental para que percebermos a importância desta relação perante ao contexto social. Essa evolução histórica da qual nós destacamos, ela é marcada por importantes pontos de desenvolvimento, que refletem, inclusive, as mudanças sociais das quais nós tivemos diante da nossa sociedade como um todo. Isso seja tanto na sociedade civil, quanto na sociedade religiosa, administrativa, das quais os séculos passados assim nos conduziam. É interessante perceber que lá na antiguidade, mesmo na Idade Média, os registros, de forma em geral, como a título de exemplo da qual seguiremos e destacaremos mais para frente e detalharemos em aulas posteriores, como o de nascimento, o de casamento, o de óbito, dentre outros, eles eram, de forma geral, realizados perante as atividades religiosas. É interessante, inclusive, perceber que a importância desse registro, diante de um contexto do direito ocidental, da qual trabalhamos perante tanto o nosso curso, quanto nas atividades práticas de relações internacionais, direitos, dentre outras áreas, que a Europa, de forma geral, tinha esse controle perante as religiões. E era interessante, porque
prendia-se e vinculava-se o próprio indivíduo ou cidadão ali presente àquela determinada sociedade a administrar as legalidades conforme o interesse religioso. E olha que interessante, diante da evolução do seu próprio curso, as liberdades individuais, as liberdades, de forma geral, coletivas, eram sempre restritas aos interesses e legalidades eclesiásticas. Com o advento da própria condição do direito como um todo, começamos a perceber que perante o século XIX em diante, o conceito de registro civil diante das sociedades positivadas, o que nós queremos dizer com isso? Das sociedades que ali começavam a se formar perante a separação do direito religioso e para com o Estado, houve a necessidade de uma nova regulamentação, de uma mudança política, de uma mudança legislativa, de uma mudança social, trazida essencialmente, senhores, pelas revoluções francesa, independência norte-americana, né, as primeiras constituições a serem ali formadas, dentre outras, as classificações das quais a evolução do direito como um todo promove a nós. Perante esse cenário mundial, esse cenário internacional, da qual estamos aqui estabelecendo com vocês diante do registro, chegamos então ao registro civil no Brasil, que, por volta do século XX, mediante ao ano de 1888, com a primeira lei 3071, foi implementado em 89, no ano seguinte, de 1889, né, a separação da Igreja e do Estado, no contexto que significou para todos nós aqui que trabalhamos essa seara de registro civil, a separação entre o direito civil e o direito religioso. O que deu, obviamente, essa expansão no século XX e XXI posterior, das quais começaram a modernizar e a expandir seus sistemas de registro civil para melhor refletir as necessidades da população crescente e móvel diante dos aspectos dos quais todo o processo do qual se estruturava tenha alicerçado agora na segurança jurídica do indivíduo perante os próprios indivíduos e do indivíduo perante o próprio Estado. Isso é muito importante porque percebemos que também houve, de forma conjunta, uma padronização e um reconhecimento desses registros civis e sociais de forma internacional, o que levou também a melhor facilidade aos acordos, pactos, né, internacionais realizados entre o Estado, do qual emissões como registro civil de pessoas, naturalização, dentre outras searas, começaram a se tornar muito comum, facilitando, inclusive, apenas de cunho histórico, as condições dos processos de migração e imigração entre países. É importante destacar que estes desafios são fundamentais perante toda a estrutura evolutiva do registro civil. Partindo daí, tendo essa noção clara, objetiva, que é de cunho importante para que nós possamos desenvolver os demais pontos, percebemos outros apontamentos além da evolução histórica, que é a do impacto que essas mudanças legislativas sobre o registro civil, que percebemos que dado no século XX, no século XIX, né, no finalzinho do século XIX para o século XX, foram tão importantes que promovem, a grande verdade, uma melhora e eficiência na acessibilidade dos indivíduos para com os registros, tanto quanto dos registros aumentarem a sua efetividade, transparência
e objetividade perante as relações pactuadas entre o Estado, os indivíduos e entre os próprios indivíduos entre si. Essa segurança e integridade de dados tem um grande destaque nos nossos dias atuais, fundamentalmente a partir do ano de 2015, na qual introduzimos, diante de uma modernidade cada vez mais acessível e plausível, a condição da relação dos registros civis eletrônicos, como o e-notarial, da qual nós vamos comentar lá adiante nas nossas próximas aulas. Esse dado exemplo, esta importância desse registro eletrônico, possibilitou que indivíduos de localidades distintas, diferentes, longínquas, pudessem ter de forma mais acessível, mais fácil e mais rápido todas as relações pactuadas entre as partes. A título de exemplo, hoje, um indivíduo lá no norte do país pode, de forma tranquila, pedir via registro eletrônico, no qual nós comentaremos, a um cartório lá no sul do país, ou seja, nos seus extremos, tanto ao norte quanto ao sul e vice-versa, determinados atos documentados e registrados em cartórios que não se encontram, obviamente, próximos às relações das quais esses indivíduos podem possibilitar e solicitar as partes. Tamanha importância desta relação jurídica, deste conceito, desta introdução, veio claramente demonstrar que os desafios futuros e a condição dessas relações estruturais são determinantes. Tais pontos, apesar desses avanços, precisamos destacar que garantem excessivamente uma mais objetiva transparência também às relações vitais registrais, especialmente às regiões remotas, das quais várias sociedades, às vezes, infelizmente, se encontram marginalizadas. A partir desses registros, é importante destacar, essencialmente, as possibilidades de preocupações crescentes com a privacidade. Haja vista que, embora os impactos das mudanças do registro eletrônico sejam fundamentais e essenciais para estancar as relações essencialmente longínquas, remotas, de maior dificuldade de acessibilidade do indivíduo para com os atos registrais, por outro lado, contemplam uma preocupação da proteção de pessoas e dados, das quais tem-se uma grande preocupação para não prejudicar o indivíduo com esta total transparência, essa total objetividade. Isto, obviamente, também vem sendo regulamentado e aprimorado cada vez mais. Porém, é mais do que importante perceber que os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos, aplicados diante dessas mudanças legislativas, das quais o Registro Civil nos trouxe até a presente data. Partindo-se daí, percebemos as questões tanto histórica quanto evolutiva do Registro Civil. E aí, de uma forma objetiva, clara e pontual, para adentrarmos gradativamente diante das demais aulas, vamos aqui perceber quais são as principais atribuições do Registro Civil, partindo-se do primeiro passo, os registros de nascimento. Aqui, queridos alunos, percebemos que as maiores implicações do Registro Civil partem, obviamente, da identificação deste indivíduo perante a sociedade.
é importante se destacar que o registro de nascimento é o pontapé inicial. Os procedimentos, a documentação necessária, as implicações legais desse registro civil se dão diante de todas as relações atribuídas às partes destes pontos primordiais. Por quê? Porque o registro de nascimento nada mais é do que responsável para garantir que o indivíduo seja reconhecido oficialmente pelo Estado, com seu nome, com sua filiação, com sua nacionalidade, com os documentos necessários para tanto, sejam estes dos seus ascendentes, no caso, a criança, dos seus pais, como dos seus avós, como da localidade onde originou o seu nascimento, como, né, do horário, do momento, do número do qual irá se formar diante da sua identificação social. Esta garantia, que é importante destacarmos, ela é tão importante, ela é tão procedimental, que implica em todas as relações futuras determinantes desse indivíduo perante a sociedade. Esse indivíduo passa a existir perante essa sociedade. E conforme nós mesmos já estudamos em aulas anteriores, esse indivíduo passa a ter a sua capacidade civil para desenvolver os atos diante da sociedade, seja ele os seus atos perante os indivíduos entre si, também para com o Estado. E isto é mais do que fundamental. E o procedimento desse registro, senhores, se dá no momento do nascimento do indivíduo, podendo esse ser, infelizmente, tardio, mas, de forma em regra geral, o papai ou a mamãe, após o nascimento desse indivíduo, vai levar os seus documentos pessoais de identificação, como o registro geral, o RG, como o cadastro de pessoa física, o CPF, como o comprovante de endereço, o documento da maternidade, da qual essa criança veio, né, a nascer, o horário e os apontamentos fundamentais das quais se dão os seus ascendentes, ou seja, quem são os seus avós, quem são os seus pais, para que este indivíduo passe também a ter os seus plenos direitos ali constituídos. Percebam que a concepção do registro é tão importante que ela parte do mesmo princípio da origem do direito daquele que é chamado de nascituro, né? Ou que, obviamente, vem nascer com vida, que tem a expectativa de direitos do nascituro, e esse indivíduo passa a ter a sua capacidade ali para a constituição dos seus direitos plena. Claro que precisamos apontar as relações e o período de capacidade, capacidade relativa, capacidade absoluta, da qual nós já estudamos em aulas anteriores. Essa documentação é necessária para que possamos identificar qual é a origem deste indivíduo perante a sociedade e quais são, essencialmente, né, as condições estabelecidas desses indivíduos com os seus familiares. As implicações, por sua vez, legais, dão toda a segurança jurídica ali disposta para estes que vão passar a ter a condição de cidadãos perante todo o exercício da sua atividade prática, seja eles com atividades físicas, seja para com as pessoas jurídicas, seja para com o próprio Estado num todo. Além dessas atribuições fundamentais do registro civil, que se dá com o pontapé inicial do registro de nascimento, nós temos as outras relações, quando esses indivíduos passam a ter ali a sua capacidade, né, absoluta instituída e vão, obviamente, constituir uma nova relação social entre os seus pares. Aqui nós temos a própria convenção e a condição da qual nós damos as concepções das condições legais para o casamento civil. Percebam vocês, senhores, que é tão interessante, o casamento ele vai só se tornar
válido para a nossa sociedade quando ele tiver esse registro civil entre os seus pares. Então, perceba, com o advento do nascimento, do registro de nascimento, esse indivíduo vai passar a ter a sua capacidade ali a ser instituída. Claro que devemos observar os próprios conceitos de capacidade já estudados, ele vai condicionar os seus direitos a serem adquiridos com o passar do tempo. E quando ele tem a sua condição plena, a sua condição absoluta dessa capacidade civil, ele vai exercer, por fim, definitivamente, as suas relações a serem instituídas entre seus pares, entre os próprios indivíduos, com a chancela do Estado, que é nada mais, nada menos do que o registro civil desse casamento, que vai estender as condições desse direito à parte constituída entre os seus efeitos civis e sociais. A toda relação de herança, a toda relação de patrimônio, a toda relação de bens constituídos perante as pessoas físicas e jurídicas e também as relações entre o Estado estarão ali instituídas para que possam adentrar a esses efeitos civis e sociais pré-estabelecidos. Percebam que é uma consequência natural, gradativa, contemplativa das próprias atribuições do registro como um todo. Partindo-se além do casamento, temos por fim, aqui, nesse primeiro momento, além de outras espécies e atos de registro, o registro de óbito. Por quê? Porque estabelece essencialmente as relações perante o quê? Perante o crucial e, infelizmente, a certificação de morte desse indivíduo perante as relações civis. Ele deixa, então, ali de existir perante a sociedade, não passando mais a ter as condições fundamentais. E olha como esses procedimentos e documentações são uma consequência, são gradativos, são contemplativos perante aos registros anteriores. Aqui nós temos toda a relação documental e procedimental dos bens, do patrimônio, das relações entre as partes registrantes dos herdeiros, o quinhão, o estabelecimento dessas relações para que possamos dar ali a própria concepção do procedimento e documentação do registro de óbito. Além do que? Além das condições que levaram esse indivíduo a óbito. A importância fundamental desse registro, sem sombra de dúvida, se dá nas relações e questões de sucessão, como aqui estamos apontando a vocês, de forma a estabelecer os critérios, essencialmente, daqueles que vão condicionar e ter direitos agora perante as relações civis obtidas por aquele indivíduo em vida, passando essencialmente aos seus herdeiros, que culminam, sem sombra de dúvida, aos aspectos legais associados a todas as relações jurídicas pré-estabelecidas, sejam essas pactuadas fundamentalmente entre os indivíduos em si, ou mesmo os indivíduos entre as pessoas jurídicas e o próprio Estado. É fundamental toda a estruturação dessas atribuições do registro, dos quais se estabelecem, se constituem e se dão diante de toda a contemplação do registro de óbito. Percebam vocês, então, aqui, perante esses primeiros pré-apontamentos, embora nós iremos falar de forma detalhada, de forma contemplativa, de forma bem específica, a importância de cada um desses procedimentos e atribuições de registro nas próximas aulas, que as relações entre si pactuadas são fundamentais para que possamos ter a identificação, então, ao direito constituído, né, aqui, só para a gente relembrar, com o nascimento, posteriormente as relações entre os seus pares pactuadas e findando-se com as relações fundamentalmente
de término quando do óbito deste indivíduo. Esses primeiros 3 pilares, os quais atribuímos a vocês, são os primeiros pontos e apontamentos eficazes determinados para atribuições desse registro civil. Por fim, temos a concepção diante de algumas especificações desses registros, essencialmente quando da condição das relações entre as partes pactuadas, das quais também mencionaremos apenas de forma superficial para compreensão e detalhadamente em aulas posteriores. Quando aqui apontamos a vocês as atribuições do registro da união estável, da conversão para o casamento, da provocação da separação e do divórcio ali findado, são os primeiros pontos estruturais das quais também o registro civil ocorre. Essa mudança em si, ela é fundamentalmente a relação também pactuada entre as partes, da união estável, do divórcio, da mudança de nome, das retificações, da mudança desse nome, que ampliam as condições de uma forma gigantesca para a manutenção e o melhor desenvolvimento das atividades desse indivíduo perante a sociedade. Para se ter noção, apenas de forma exemplificativa, dada, por exemplo, outras espécies de registros aqui apontadas, além desses 3 pilares fundamentais que comentamos, do nascimento, do casamento e do óbito, quando damos a concepção da união estável, é a relação jurídica ali que, embora não haja um registro especificamente pautado, há a condição entre as partes registrarem que não houve ainda o casamento, mas há convivência com ânimos matrimonial entre as partes ali pactuadas. E esse documento é claramente lavrado, registrado no registro civil, para dar a segurança jurídica em todos os seus aspectos e ampliando as condições da convivência harmônica dessas pessoas entre si. Então, embora não haja o registro de casamento, findado todas as relações pactuadas, das quais adentraremos nas aulas seguintes, há aqui já ampliação desses direitos quando esses indivíduos ali estabelecem uma convivência de forma harmoniosa e consensual em si, como também a própria questão do divórcio. Quando não há essa convivência, há o registro definitivo desse término dessa relação constituída entre as partes, como mesmo a separação diante de uma união estável, que não houve, obviamente, a sua permanência, houve findado a sua relação. Tais como também outro exemplo, nós temos a condição da mudança de nome e as suas retificações, quando este nome, de uma forma exemplificativa, causa algum transtorno, causa algum incômodo, causa algum constrangimento ao indivíduo, ele vem promover a necessidade, identificando, registrando, retificando todas as relações para que esta dor emocional, sentimental, possa ser alterada. E a gente vai perceber que isso pode ser feito, e vamos comentar em aulas futuras, tanto na forma judicial, como também na forma no cartório, no registro, de forma mais célere, diante das legislações atuais implicadas para as prováveis e fundamentais alterações do registro civil. Tudo isso, percebermos que a evolução, a concepção e a constituição desses pontos são mais que fundamentais para a estruturação do registro como um todo. Isso, senhores, nós precisamos apontar diante das condições, obviamente, e atribuições do registro do qual percebemos essas classificações. E qual a importância dessas classificações perante a natureza desse ato do qual é praticada no registro civil, que são registros de atos de natureza civil e registros de atos de natureza familiar, que garantem aqui não só a condição da estruturação entre a parte pactuada para a estrutura das relações civis perante a própria sociedade, como a garantia também
fundamentalmente essencial para os seus pares, que é definida conforme os pontos que são pré-determinados e estabelecidos diante das condições fundamentais e estruturais do registro como um todo. Esse registro de atos de natureza civil e atos de natureza familiar identificam, embora produzam efeitos comuns diante da sociedade, a especificação dos apontamentos dos quais se darão perante o registro. O de natureza civil é notório de conhecimento a todos. O de natureza familiar introduzem a condição da qual os direitos cabem entre as partes pactuadas perante as relações familiares, como, né, a questão de deserção, como a questão de renúncia de um dos herdeiros perante outros, ou perante a alquinhão da sua parte, todas as relações jurídicas ali pré-estabelecidas, que vão, ao seu fim, também constituir o registro desses atos de natureza familiar para os atos de natureza civil como um todo. Esta classificação e estes registros implicam na sua finalidade de forma o quê? Constitutiva ou declaratória, porque constituem o direito propriamente dito a partir do momento que concebem toda a relação jurídica pré-estabelecida entre as partes, como a relação constitutiva da qual se dá o direito pactuado, como o registro de casamento, como o pacto antinupcial, e meramente declaratória, dando a condição de declaração desses direitos ali previamente constituídos, que tem o fundamental apontamento de estruturar as relações estabelecidas, identificadas, de segurança jurídica constituída entre os indivíduos e a sociedade, como também, sempre ressalto, entre os indivíduos e o Estado. Por fim, apontamos aqui que essas relações e classificações do tipo de registro do qual observamos, né, voltando rapidamente, do ato da natureza e também da sua finalidade, a concepção dos registros diante dessas inovações tecnológicas. Retomando o primeiro apontamento, dos quais observamos, perante as inovações e também evolução tecnológica do registro. Percebam a importância disso diante desse processo de registro, diante desses desafios e benefícios dessa digitalização, principalmente favorecendo as áreas mais longínquas para uma melhor transparência, efetividade, clareza e também celeridade, das quais permitem ali ao indivíduo, ao cidadão, perante toda a sociedade como um todo, as relações e as benesses desta digitalização como processo determinante no desenvolvimento dos registros civis. Por fim, aqui fechando o primeiro momento da aula, os primeiros apontamentos, concluímos que toda esta relação facilita a administração pública e a vida do cidadão, que, por sua vez, nos reflete sobre a proteção dos direitos fundamentais, ora constituídos através do registro civil. Percebam que, diante dos pilares, né, da qual nós observamos das relações de nascimento, de casamento, do óbito, da forma dos atos, da natureza, possibilitam toda a estruturação dessa sociedade como um todo, diante dos pontos da segurança jurídica ser previamente estabelecida entre as partes pactuadas. Meus amigos, meus alunos queridos, ficamos por aqui e até a próxima aula.